O que nós estamos falando sobre recall, chamados para a reforma? Nós estamos falando um pouco sobre a reforma protestante e os efeitos dela nos dias de hoje. É como se Deus estivesse olhando para a humanidade e, ao olhar para a humanidade, dizendo para eles, essa visão que vocês têm de vocês mesmos e a visão que vocês têm de mim precisa ser tirada do mercado urgente, porque essa visão é destrutiva, não é isso que eu planejei para vocês. Vocês criaram isso através da independência, da separação, de viver longe de mim, e agora vocês precisam consertar isso, você precisa sair. E para consertar isso, Deus constata que a gente estava todo quebrado, todo mundo quebrado, nós fomos chamados para o conserto, Deus nos chama para sermos consertados, o conserto é através da morte de Jesus, e Deus faz uma triagem, como a gente falou semana passada, Ele pinça algumas pessoas e escolhe para estar vivendo junto com Ele. Beleza, a pergunta que fica depois que a gente vê tudo isso, e que a gente falou na semana passada, é como eu tenho certeza de que eu sou pinçado dessa multidão de pecadores e não sou um daqueles que está abandonado aos seus próprios desejos e pecados. É isso que a gente vai falar hoje. O tema de hoje é garantia estendida. Ok? Tudo a ver com produto, né? Triagem, recall. Hoje a gente fala de garantia estendida. O que é uma garantia estendida? É um seguro pago pelo consumidor, que consiste na manutenção do produto adquirido após o vencimento da garantia legal ou garantia contratual. Sim? Só que a garantia estendida que eu quero dizer para você hoje, ela não é paga pelo consumidor, ela é gratuita, ela é paga pelo construtor, é gratuita para você, mas foi paga pelo construtor e ela é permanente. Ela não é estendida por um prazo, ela é estendida permanentemente. E da onde eu vejo isso? Eu vejo isso em Romanos 8,30, que fala: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Não há perda, não há abandono nessa sequência. Então, Deus predestinou alguns, e Ele também justificou esses alguns, e Ele também glorificou esses alguns. É um processo. Não é alguns que foram predestinados, foram justificados. Não. Todos os predestinados são justificados, e todos os justificados são glorificados. Nós precisamos entender o que acontece conosco. Precisamos entender que através da obra de Jesus algumas coisas acontecem com a gente. Eu preciso te explicar dois termos muito importantes, ok? Preste atenção, porque isso vai te consolar nos momentos de angústia e momentos de escuridão na sua vida, ok? Primeira coisa, eu queria te explicar sobre regeneração. O que é a regeneração? Somos despertados e chamados por Deus, ou seja, nós somos pinçados lá daquela bola de neve, onde só tinha cabeça, pé, todo mundo lá, para uma nova vida. Ele nos convence que precisamos dele, e isso gera em nós arrependimento, vergonha por termos vivido longe dele. Então, quando nós somos pinçados, isso acontece no nosso coração. Só que aí, ele nos torna justos diante dele e regenerados em Cristo. Uma nova natureza é criada dentro de nós. É isso que eu quero que você entenda. Quando você é chamado, ele muda algumas configurações internas do seu ser. E acontece a regeneração. Ou seja, um dispositivo, alguma coisa, uma propensão interna em você começa a existir, e você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo dos seus desejos, você não está abandonado para viver só os seus desejos. Ele muda algumas vontades em você. Ele regenerou você por dentro. A sua natureza, que era pecaminosa, agora você tem fortalecido dentro de você a natureza espiritual. E essa natureza espiritual começa a combater com a natureza humana. Então, você sempre quando vai fazer uma coisa errada, e antes você não teria consciência, ou faria tranquilamente, fazer um cruzamento onde não pode, descontar a tua raiva nos seus filhos, está chateado, desconta no trabalho, não trabalha direito, essas coisas que antes você não considerava, que você achava justo, agora em Cristo nós começamos a ser incomodados por causa dessas coisas. Por quê? Porque o desejo de fazer o que é certo foi colocado dentro do nosso coração. E ele começa a bater com o desejo daquela área da nossa vida que quer fazer o que é errado. Então isso é regeneração. Ele colocou dentro de nós, é como se você tivesse 2 onças dentro de você.
A onça que luta para que você faça os seus desejos da sua vontade, do seu corpo humano, e a onça que luta para você fazer a vontade de Deus. Paulo chama isso de duas naturezas, natureza espiritual e natureza carnal. Outra coisa que eu preciso que você entenda é sobre santificação. Nesse espaço aberto pelo arrependimento, quando Deus infunde em nós o arrependimento, Deus também infunde em nós, Ele próprio, na pessoa do Espírito Santo, que passa a viver dentro de nós, reestruturando todas as coisas em nós. Esse processo é chamado de santificação. Essa santificação vai compondo todo o nosso ser. Nós, a partir do momento que fomos regenerados, nós entramos num processo chamado santificação. Santificação tem dois lados. Um é uma santificação de posição e outra santificação de processo. A santificação de posição é o que nós somos em Cristo. A partir do momento da morte de Cristo, que a gente recebe Cristo dentro do nosso coração, nós somos santos diante de Deus. Ponto. A segunda coisa que passa a acontecer é que nós entramos num processo onde Deus vai fazendo com que a gente a cada dia seja contrastado com a natureza pecaminosa, com nossos desejos, e a gente se torne mais parecido com Jesus. Isso é o processo de santificação. Ele vai infundindo em você, vai transformando você para que você se torne mais parecido com Jesus. E essa santificação vai compondo esse novo ser que é você. Então, por causa da nossa nova natureza, que é infundida em nós, como a gente pode ficar inerente, como a gente pode ficar inerte à santificação? Não tem como, porque uma nova realidade passou a surgir dentro do nosso coração. A gente tem desejo por Deus. Por mais que a gente não leia a Bíblia todo dia, não ore todo dia, não vá na igreja todo dia, a gente sabe que a gente precisa de Deus. Lá no nosso coração, no fundinho, a gente precisa. E isso é o Espírito Santo pulsando dentro da gente, impulsionando a gente para estar perto de Deus. Então, como eu falei, santidade é uma posição e é um processo pelo qual a gente vai passando. Todo aquele que o Espírito infunde fé e arrependimento dentro de si, busca a santificação e ama a santificação. Você tem um desejo para se tornar mais parecido com Jesus. Os que não foram alvo disso, amam a moralidade. Amam simplesmente corrigir o tamanho da roupa, o tamanho do decote, não ir em tal lugar ou ir em outros lugares, que tipo de produto vai consumir, que tipo de música vai ouvir. Isso é tudo moralidade, isso não tem a ver com santificação. Então as pessoas que não foram chamadas por Deus, mas, por exemplo, estão na igreja, elas são extremamente moralistas. Tem um comportamento extremamente moralista, quer infundir nos outros a sua própria moral. Então ele não aceita que as pessoas se comportem de forma diferente. O regenerado, é diferente, ele vai passar a vida inteira tropeçando e levantando e buscando andar nos caminhos de Deus. Romanos 6, 16 e 18 fala assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Perceba, Paulo está dizendo que você só tem duas escolhas: ou você é escravo dos seus desejos, da sua vontade, ou você é escravo de Deus. Escravo de Deus? Isso. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo dos seus desejos. Não tem como o ser humano viver sem um Senhor. Perceba, ele fala, ou você é escravo do pecado que leva à morte, ou você é escravo da obediência e da justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Paulo está dizendo que é uma troca de senhorio. Antes você era escravo das suas vontades, antes você era escravo dos seus desejos. Agora você tem um novo dono. E o seu dono é Jesus. E como ele é seu dono, ele que determina o que você vai fazer. E se você não faz o que seu dono faz, quando o escravo não fazia o que seu dono queria, o que acontecia com o escravo? Ele recebia chicotada. Mas Rodrigo está falando que Deus vai dar chicotada? Sim. Sim. Se você não faz o que Deus manda, ele vai te corrigir. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Na luta contra o pecado, Hebreus vai falar assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho.
Percebe? Toda vez que o regenerado vai andar fora dos caminhos de Deus, o Senhor vai disciplinar. E se você não sofre disciplina de Deus na sua vida, vou trocar. Só não sofre disciplina de Deus na vida quem não é filho. Todo aquele que é filho sofre a disciplina de Deus. Porque Deus tem amor e ciúme dos seus filhos. E toda vez que as pessoas andam em caminhos diferentes, Deus usa dos seus mecanismos de disciplinar, de corrigir, para trazê-lo de volta. Hebreus continua. Suportem as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos. Eu não estou dizendo que você tem que ter aquele pensamento, quanto mais sofrimento, melhor. Não é isso. Okay? Ninguém aqui é masoquista. Eu estou dizendo para você que os chamados, os regenerados, aquele que Deus pensou, eles têm algo que os mantém no caminho. E o que é algo que mantém-os no caminho? A disciplina e a correção de Deus. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha que legal, uma dica para os pais. Quando os pais querem medir, nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhe parecia melhor. A correção para cada filho é de acordo com o que parece bem aos pais. Não tem uma regra geral, percebe? O próprio Paulo está dizendo, cada pai disciplina o filho da forma que acha melhor. Cada pai castiga o filho por um período que acha correto. Não há uma regra. Fecha parênteses. Se os pais disciplinavam assim, quanto mais Deus. Lógico que Deus vai nos disciplinar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforce-se para viver em paz uns com os outros e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu queria fazer aqui, mostrar para você algumas considerações desse texto. Primeiro, os regenerados estão em batalha contra o pecado. Não é possível ter uma vida descuidada. Aqueles que foram predestinados, escolhidos, os pinçados, o medo das pessoas é que, mas se você é pinçado, você é escolhido, e você já está salvo, você não perde a sua salvação, o que garante que esse cara vai ter uma vida disciplinada, que ele não vai, já estou salvo mesmo, beleza, que ele não vai se degringolar? Porque o Espírito Santo é infundido dentro dessa pessoa, e ele entende que ele está em batalha contra o pecado. Jamais ele vai viver uma vida de sacanagem. Jamais ele vai viver uma vida à toa. Ele vai viver uma vida em honra a Deus. Dentro do seu processo, caindo, levantando, tropeçando. Mas os regenerados estão em batalha contra o pecado. Não é possível ter uma vida descuidada. Ele vai sentir sempre o desejo de andar direito diante de Deus. Segunda coisa, Deus sempre entra em rota de colisão para corrigir os regenerados. Deus sempre vai entrar em rota de colisão para corrigir aquele que ele predestinou, porque o próprio Deus é a garantia estendida daquele que ele chamou. O próprio Deus é que vai mantê-los no caminho. Então não tem como essa pessoa que foi escolhida, ela largar a mão. Porque o próprio Deus vai cuidar que ela esteja lá o tempo todo no caminho. Ok? Deus sempre vai entrar em rota de colisão para corrigir os seus filhos. Terceira coisa, só os filhos são corrigidos. E isso é muito importante para a gente entender algumas demandas que acontecem na vida. Eu ouvi o Franklin Ferreira comentar um caso de que ele teve que aconselhar um casal, o marido separou da esposa, catou uma menina mais nova e foi para outra igreja trabalhar com música, e estava lá no bem bom e ela sofrendo, chorando bicas, horrores, a vida um caos. E ela chegou e falou assim, pastor, isso não é justo, ele está lá bem, eu estou aqui sofrendo, eu dediquei minha vida a esse homem.
O Franklin chega para ele e fala assim, leu esse texto e falou assim para ela: se ele não está sofrendo correção, ele é filho? Porque os filhos sofrem correção. É importante a gente perceber isso no momento que a gente vê o injusto prosperar. Quem é filho sofre correção. Quem é filho está em batalha contra o pecado. Filhos ilegítimos, não. Ok? Só filhos são corrigidos. Então não fique triste quando Deus te corrigir. Quarto ponto, esforcem-se. Essa é a advertência de Deus. Deus faz tudo, você não faz nada? Não, Deus fala, esforcem-se, vocês ainda não resistiram até o sangue na vossa luta contra o pecado. Você precisa resistir, você precisa lutar. Você precisa, porque a Bíblia fala em Apocalipse, o vencedor eu darei a coroa. Aquele que resistir até o fim, esse será o vitorioso. O seu papel é resistir, é lutar. O papel de Deus é infundir em você vontade e sucesso nessa luta. Mas não adianta você ficar parado, sem batalhar, sem querer melhorar, sem entender o que Deus tem para a sua vida. Não vai adiantar nada. A nossa advertência é, esforcem-se. Esse é o nosso chamado. Por último, os regenerados lutarão por toda a sua vida pela santificação. Quem é regenerado, quem é filho, quem é escolhido, vai lutar durante a vida inteira pela santificação. Nunca deixará de lutar para se tornar mais parecido com Jesus. Nunca deixará de lutar. Mas Rodrigo, mas eu que me torno parecido com Jesus? Não. Você se abre, você se coloca à disposição, você enfrenta as batalhas que Deus coloca para você batalhar e Ele vai mudando de dentro para fora a sua vida. Isso é santificação. Não é sua responsabilidade. A santificação é a responsabilidade dEle. A sua responsabilidade é se abrir e batalhar o que Ele está colocando na sua frente. Pois bem, Rodrigo, o que me garante que eu chegarei até o fim? O que garante que eu que estou sentado aqui hoje, sou um predestinado, chego até o fim, que eu vou receber, que eu posso ter certeza da minha salvação? Sim, podemos. Primeiro, o que me garante que eu chegarei até o fim? Todos os triados, ou seja, os chamados, são desafiados a perseverar na santificação. 2 Timóteo 2, 11, 12 fala: esta palavra é digna de confianças. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Você tem que olhar para a sua vida e ver, você tem sido uma pessoa perseverante? Marcos 13:3 fala: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Quando eu olho para a minha perseverança. Primeira coisa. 2 Pedro fala assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Percebe o que Pedro está falando? Confirmar o chamado e a eleição. É nossa responsabilidade. Eu percebo que eu sou chamado pelos sinais que eu vejo em mim, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo sinais da vida nova de Cristo em mim. Se eu estiver vendo sinais da vida de Cristo na minha vida, eu posso ter certeza de que eu sou salvo, que eu fui chamado por Deus. Segundo, qual é a minha garantia de que eu vou chegar até o fim? Olhe para trás e veja o que Deus fez no seu passado. Olhe a trajetória da sua vida e veja o que Deus fez. Pare um tempo e relembre os seus caminhos, como você estava caminhando 10 anos atrás. E aonde você está hoje? Onde você está hoje? Domingo. De manhã. Você poderia estar no clube. Você poderia estar... como é que é a música? Poderia estar no hotel 5 estrelas em Dubai, né? Mas eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. Olha onde você está agora. Percebe? Olha Lamentações, o que diz? Lamentações 3:21 fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olhe para a sua história, olhe para o que Deus tem feito na sua vida até o dia de hoje. Então, quando você olha para trás, você percebe o que Deus tem feito.
numeração está errada, é número 3. Que garantia que eu tenho? Número 3. Conta com a relação mística entre nós e Deus. Você precisa contar com a relação mística entre nós e Deus. Olha que Romanos 8,16 fala: o Espírito testemunha nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma certeza interna. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito, é místico, não é explicável, não é traduzível em palavras, em folhas. É algo novo, é algo interno que só você sabe. Porque o Espírito de Deus comunica ao teu espírito que tu é um filho de Deus. É uma certeza interior. Não precisa comprar nenhuma indulgência. É dentro de nós. E o que a gente deve fazer? Pedir a Deus que confirme isso, que testifique isso. Fala: Deus, testifica no meu coração que eu sou teu filho. Dá-me a certeza de que eu sou teu filho. Comunica ao meu espírito que estamos juntos. Número 4. Perseverança não é perfeição. Jeremias 32:40 vai dizer: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Quem sustenta isso é o próprio Deus. Ele não está dizendo que você tem que ser perfeito, mas ele está dizendo que ele vai fazer uma aliança com você que você mesmo não vai conseguir quebrar. Ele vai fazer com você que você não vai conseguir quebrar. E aí eu quero fazer uma advertência para você. Os desertos da vida, a depressão, os pecados, a solidão, as dúvidas podem assolar você em alguns momentos. Mesmo que exista algum tempo em que a gente sinta Deus ausente, ou que a gente não tenha certeza de que somos salvos, isso não significa que perdemos nossa salvação. Pertencer a Cristo é uma realidade sobrenatural, produzida por Deus e preservada por Ele. A palavra me garante. Momentos ruins não significam que você não é filho de Deus. Momentos em que você sente a ausência de Deus, não significa que você não é filho de Deus. Por último, eu acho que é por último, a perseverança é um projeto de comunidade. Olha o que Hebreus fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano e pelo pecado. Não há como você perseverar fora da comunidade. Os regenerados sempre terão desejo de andar em comunidade. Deus nunca teve a intenção de que lutássemos sozinhos. Se você olhar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus vai fazer a criação e ele fala: ficou muito bom, ficou muito bom, ficou muito bom, ficou muito bom. Só tem uma coisa que ele fala que não ficou bom. Apenas uma coisa ele disse que não ficou bom. Ele diz: não é bom que o homem viva só. O homem precisa de relacionamento, o ser humano precisa de relacionamento. Se o próprio Deus diz que o ser humano precisa de outras pessoas, quem é você para dizer que não precisa de ninguém? E há muitas pessoas que, sob o artifício de serem tímidos, sob o artifício de serem reservados, não dividem suas vidas, não compartilham suas histórias, não deixam ninguém entrar nas suas vidas. Você está indo por um caminho muito errado. Porque se o próprio Deus diz que não é bom que se viva só, olha o que você está fazendo. Empurrando várias pessoas para longe da sua vida. Não deixando as pessoas entrarem, não vivendo em comunidade. Isso não é bom. Deus diz que isso não é bom. E você pode colocar o artifício que você quiser. Preservação, timidez, qualquer coisa que você quiser. Nada vai justificar. Deus disse que não é bom viver só. Deus diz que o ser humano precisa de relacionamento. A intenção de Deus com isso é muito legal. É que as mudanças aconteçam primeiro em nós. Eu acho muito legal. Você já andou de avião, né? Você já viu aquela explicação que dão no avião de segurança? Tal, né? O que eles falam sobre a máscara de oxigênio?
Já prestou atenção? Quando a máscara cair, coloque primeiro em você, depois coloque na criança. Você percebe? Se você não estiver bem, você não pode ajudar ninguém. Você percebe? O propósito de Deus no relacionamento é que você mude primeiro. E tem muita gente que quer que o outro mude. Não, você tem que mudar. O propósito do relacionamento é mudar você. Eva veio para mudar Adão. Quando fala que ela é uma companheira que auxilie, é uma pessoa da mesma estatura. Esse negócio de atrás de um grande homem ter uma mulher, isso é mentira. Deus não criou nada para ficar atrás. É do lado. E quando fala que auxiliasse lhe correspondesse, é que extraísse dele o melhor que ele tinha. Adão veio primeiro. Depois veio Eva. Ele tinha que cuidar da Eva, mas Eva tinha o propósito de torná-lo melhor. Tornando melhor, ele teria que mudar. Percebe a simbiose? Muita gente está esperando as pessoas do nosso lado mudar. E não vai acontecer isso. A intenção de Deus quando fala ama o próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, sempre foi essa. É que você esteja pronto para amar. E para você estar pronto para amar, você precisa mudar. Vamos lá. Hebreus 6, 4 a 6 diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados... é a perguntinha básica aqui. Eu posso perder minha salvação? Eu fui pensado, né? Fui chamado. Tem como eu perder a minha salvação? Tem como eu largar de mão? Tem como? Ou eu estou seguro para sempre? Essa é a grande pergunta que atemoriza algumas pessoas. Hebreus vai falar assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Esse texto é usado por muitas pessoas para dizer, tá vendo? Se você demole, se você não andar no caminho, você perde sua salvação, você cai e aí já era. Não é disso que o texto está falando. A Bíblia no Novo Testamento tem várias formas de dizer sobre os regenerados, sobre os santificados e os predestinados. Tem várias formas de dizer, nunca nenhuma dessas aqui. As expressões que ele usa aqui, iluminados, que provaram o dom, participantes do Espírito, experimentaram a bondade e os poderes, isso nunca, em nenhum texto do Novo Testamento, é caracterizado como uma pessoa que foi regenerada. O que o texto está dizendo em Hebreus são para as pessoas que experimentaram intelectualmente a fé. Que experimentaram, que viveram uma comunidade, foram convencidos intelectualmente do cristianismo, viram milagres acontecendo, milagres aconteceram até em suas próprias vidas. Mas o coração não foi convertido. A essas pessoas, no fundo, elas nunca foram. Se você lê o livro de Hebreus, 2 capítulos depois, ele fala que os propósitos de Deus são imutáveis. Então, como é que pode o propósito de um Deus imutável ser mutável a partir da decisão do ser humano? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que são pessoas que simplesmente conheceram o cristianismo de forma intelectual. O cristianismo não desceu para os seus corações. Eu sei que isso pode gerar dúvida, principalmente num tempo tão rápido que a gente está falando. Depois a gente pode conversar sobre esses assuntos. João vai esclarecer vai esclarecer essa questão na primeira carta, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. A Bíblia não se contradiz. E João está dizendo, quem estava no nosso meio e que foi embora e que desistiu, é que no fundo, eles não eram dos nossos. Essa é uma evidência da salvação. John Piper vai dizer, o papel da obediência em nossa justificação é dar evidência de que a nossa fé é autêntica. Então, primeira coisa, eu tenho que ter obediência. Segunda coisa, a função das obras é validar e tornar pública as obras soberanas de Deus em dar-nos o novo nascimento e criar o novo coração da fé. Eu tenho que ser obediente e me encaixar nas obras pelas quais Deus me predestinou para fazer. Ok? A garantia não sou eu. A garantia é Deus. Os pinçados, os chamados serão conduzidos até a eternidade, porque Deus é a nossa garantia. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero orar com você nesse momento, para que não haja dúvida no seu coração
E se houver, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, ok? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, nesse momento eu quero entregar todas as nossas vidas nas tuas mãos, agradecer ao Senhor por termos sido chamados e pedir que o teu Espírito confirme no nosso coração que somos filhos do Senhor, que teu Espírito fale ao nosso espírito que somos filhos do Senhor. Obrigado por nos sustentar, obrigado por cuidar de nós, obrigado, Deus, por nos acompanhar até a eternidade, até nos encontrarmos contigo novamente. Que enquanto vivemos aqui, possamos contar com essa perseverança que o Senhor infunde em nós, que não nos deixa desviar nem para a esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus. Amém.